Hare Krishna, tudo bem, pessoal? Estamos de volta com mais um vídeo do Clube do Dharma e dessa vez a gente vai falar sobre o filme do Oppenheimer, nessa série do Super Alma, que é a série que a gente discute o Dharma na cultura pop. Então, o filme do Oppenheimer saiu poucos meses atrás no cinema, né, no grande evento cinematográfico conhecido como Barbenheimer, né, onde saíram dois filmes aí que estão disputando, né, a atenção da mídia e do público, e com certeza vão disputar Oscars ano que vem, que é a Barbie e Oppenheimer. Os dois foram lançados no mesmo dia, né, filmes assim com temáticas bem distintas, mas que há um certo tempo estavam já causando um alvoroço na comunidade cinematográfica. Então a gente já fez um vídeo, né, da Barbie. Dependendo de quando esse vídeo vocês estiverem assistindo, a gente já lançou, né, também já o vídeo da Barbie. E agora a gente está fazendo o vídeo do Oppenheimer, né, que é um filme biópico, né? O que é um biópico? É um filme de biografia, né? Um filme que vai tentar se debruçar sobre a biografia de uma figura importante e vai tratar dessa figura, né, com uma abordagem às vezes mais psicológica, tentar explorar as motivações desse personagem, né? Muito mais do que estar comprometido muitas vezes com uma representação assim, quase que literal da realidade, uma investigação histórica, como um documentário faria, né? Um filme biópico, ele está muito mais interessado na persona psicológica da figura histórica que está sendo mostrada ali, e nesse caso do filme do Oppenheimer, isso também é feito assim, com bastante maestria, porque o Oppenheimer com certeza é uma figura muito difícil, né, de você sondar ele viveu num momento histórico extremamente complexo, né, da Segunda Guerra Mundial, e ele foi o pai do projeto da bomba atômica, né, então um projeto que selou o destino não só da humanidade na Segunda Guerra Mundial, como, assim, de certa forma, moldou o mundo com o qual a gente convive hoje em dia, né, ele muda toda a dinâmica de poder, geopolítica, né, no mundo contemporâneo, e de certa forma, a sombra do Oppenheimer ainda para sobre todos nós, porque a gente ainda vive na iminência de uma guerra nuclear. Isso ainda muda toda a nossa relação com a realidade, né, com as expectativas em relação ao futuro. E aí o que acontece, né? O filme, ele explora um pouco um ponto que acabou sendo mostrado por muita gente na internet, muita gente pegou esse ponto para debate, mesmo o filme mostrando ele muito brevemente, que era a relação que o Oppenheimer tinha com a Bhagavad Gita, né? Então, no filme tem uma cena curta, né, onde o Oppenheimer ele conversa com uma outra personagem, também histórica, que foi uma amante que ele teve, né, comunista, e ele fala para ela que ele sabia ler sânscrito, né, e ela pede para ele ler uma parte da Bhagavad Gita e ele lê, né, e é uma passagem do capítulo 11 da Bhagavad Gita, e nessa passagem Krishna está mostrando a sua forma universal, né, e ceifando a vida de todos os guerreiros no campo de batalha. E depois, até baseado nessa passagem, Oppenheimer ele vai falar a frase muito famosa dele, né, eu me tornei a morte, destruidora de mundos, que é uma paráfrase da Bhagavad Gita que ele citou no momento que a bomba foi explodida, né. Então, o filme mostra, assim, muito brevemente a relação do Oppenheimer, relação real que ele tinha com a Bhagavad Gita, mas muita gente, assim, canais de historiadores ou canais de debates, assim, de uma forma geral, na internet, o pessoal retomou essa relação que Oppenheimer tinha com a Bhagavad Gita para falar o seguinte ponto: olha, a Bhagavad Gita, ela meio que justifica a guerra, é uma justificativa, assim, espiritual da guerra, da dominação social, né? E isso, de certa forma, ajudou o Oppenheimer a curar, né, qualquer culpa, qualquer remorso, qualquer peso na consciência que ele tivesse, de estar criando uma arma com potencial de destruição em massa e até com potencial de, assim, destruição existencial da própria humanidade, né? E o Oppenheimer, ele tinha uma relação, assim, bem profunda mesmo com a Bhagavad Gita. Ele nunca foi, assim, um seguidor da Gita no sentido estrito, né? Nunca foi um devoto de Krishna, como nós concebemos, né? Como nós entendemos um devoto de Krishna. Mas ele tinha, assim, uma relação muito íntima com a Bhagavad Gita. Muita gente acha que essa relação começou a partir da proximidade dele com o Niels Bohr durante os anos formativos dele de treinamento acadêmico, né? Niels Bohr, para quem não sabe, é um dos pais, assim, do modelo atômico, foi também um cientista muito importante,
e que tinha uma certa relação com o mundo védico, né? Ele sabia sânscrito, ele até se inspirou em alguns conceitos da gramática sânscrita, da gramática de Panini, para propor, né, formato da tabela periódica. E aí algumas pessoas acham que, de fato, porque o Niels Bohr e o Oppenheimer, eles tiveram um contato em alguns momentos da vida, eles se cruzaram em alguns momentos, né, que o Oppenheimer pode ter se inspirado no Niels Bohr, mas também a gente sabe que o Oppenheimer ele ganhou uma viagem em 1933 para ir para a Índia, né, e por causa dessa viagem ele aprendeu sânscrito, ele conseguia ler os textos sânscritos diretamente do texto original. E na Índia ele viajou bastante, passou por várias instituições, assim, se aproximou bastante da cultura local, quis aprender o máximo de coisas que ele pôde, e isso afetou ele dali em diante, né? Ele gostava tanto da Bhagavad Gita que ele, inclusive, tinha muitas cópias da Bhagavad Gita que ele dava de presente para vários amigos, ele estava sempre lendo a Bhagavad Gita, era um livro de cabeceira para ele, não foi só um livro que ele leu uma vez e ficou interessado. Mas a gente não tem, por exemplo, nenhuma evidência de que ele foi um bhakta, um devoto de Krishna, né? A gente sabe que ele apreciava o livro muito a um nível filosófico, né? E até teológico, mas a gente não tem nenhuma evidência, não existe nenhum registro de que Oppenheimer tenha se tornado um devoto de Krishna, mas sim um grande apreciador da Bhagavad Gita e que isso, de certa forma, afetou até a filosofia de vida pessoal dele até um certo ponto, né? Inclusive, um detalhe, assim, uma curiosidade interessante é que o Oppenheimer ele botou o nome do carro dele de Garuda, né? Garuda é o pássaro que transporta Vishnu, né? Então, dito isso, o que o pessoal está falando sobre a relação de Oppenheimer com a Bhagavad Gita? Bem, o Oppenheimer ele tinha, e isso o filme mostra bastante, uma certa sede de poder político, né? Ele tinha assim uma relação um pouco confusa, né? A fronteira entre o envolvimento dele com o mundo acadêmico e o mundo político, ela era bem assim difusa, né? Então, muitas vezes ele usa o conhecimento dele, o prestígio que ele tinha no mundo acadêmico como trampolim para poder ganhar poder político e vice-versa, né? E isso ajudou ele a estruturar o projeto dele em Los Alamos, né? Que foi o Projeto Manhattan, onde a bomba atômica foi criada. Bem, você está envolvido nesse tipo de projeto, com certeza é uma coisa um tanto quanto assustadora, né? Porque a bomba atômica, ela seria usada, com certeza, para destruição de pessoas. Para que você vai fazer uma arma desse porte se não seja para ceifar vidas, né? Então, por exemplo, existe, né, toda a discussão de era inevitável desenvolver a bomba atômica, porque se os americanos não desenvolvessem, os adversários desenvolveriam, né? Os nazistas já estavam atrás da bomba atômica. Então, assim, ela deveria ser criada de uma forma que ela pudesse minimizar a quantidade de impacto no mundo, né? Então era melhor você usar ela para deter um tirano do que deixar esse tirano usar ela para poder espalhar o reino dele de terror por todo mundo, né? Existe esse tipo de justificativa. E até hoje, né, a criação e manutenção de armas nucleares ela é apoiada pela ideia de que quanto mais países tiverem arma nuclear, menor é o risco de uma guerra nuclear, né? Porque se o adversário tem uma bomba nuclear, eu vou hesitar, eu vou pensar duas vezes antes de jogar uma bomba nuclear nele, porque ele vai revidar e aí, bem, vai ser o fim tanto meu quanto dele, se todo mundo começar a jogar bomba nuclear para tudo quanto é lado, né? Então, assim, justificativa sempre tem, mas ainda assim é algo muito terrível, algo que poderia ceifar a vida de muitas pessoas, né? Um poder enormemente destrutivo que se estaria liberando na Terra, né? E aí o que as pessoas falam, bem, o Oppenheimer ele tinha uma espécie de muleta psicológica, ele tinha uma espécie de consolo pessoal na Bhagavad Gita para se envolver nesse tipo de projeto, e sempre que uma dúvida existencial, sempre que uma dúvida em relação ao projeto, né, sempre que um conflito de consciência surgisse nele, ele poderia apelar à Bhagavad Gita. Por quê? Porque, bem, basicamente na Bhagavad Gita, o Arjuna, o grande protagonista da Bhagavad Gita, o grande herói da Bhagavad Gita, ele está em dúvida, ele está perplexo se ele vai lutar ou não na batalha, né? É uma batalha que pelo Dharma ele deveria lutar, ou seja, pelo dever dele sagrado ele deveria lutar, porque era uma batalha contra o mal, né? Mas era uma batalha que, né, batalhas sempre são batalhas, então participar daquela guerra implicaria, como o próprio Arjuna fala no primeiro capítulo da Bhagavad Gita, em prejuízos sociais, implicaria em mortes, né? Vidas humanas seriam ceifadas, vidas inocentes
seriam prejudicadas, né, mesmo indiretamente pela batalha, né? Então os filhos dos guerreiros mortos perderiam seus pais, eles teriam uma educação mais deficiente, ficariam traumatizados, isso causaria uma série de prejuízos sociais. Então Arjuna entende que a batalha implica em violência e que por causa disso ele resolve não lutar na batalha, mas ele é incentivado pelo amigo dele, Krishna, né, que não só é o melhor amigo de Arjuna, né, como também é quem guia ele ao longo de toda a Bhagavad Gita pelos mistérios do caminho do Dharma, do Yoga, e mais do que isso, Krishna é o próprio Deus, né, é o próprio Ser Supremo. Então, Krishna várias vezes incentiva Arjuna a lutar na Bhagavad Gita porque esse era o Dharma dele, esse era o dever dele, né. Então, a partir desse ponto, muita gente vai falar, olha, a Bhagavad Gita e essa ideia de Dharma, ela já foi usada no passado para poder garantir a manutenção de certos privilégios sociais para determinadas classes de poderosos na Índia, né? Por quê? Porque na Bhagavad Gita, Krishna apresenta um conceito que era bem comum na cultura védica, que é o conceito de Varnashra. A ideia de que a sociedade ela é dividida por grupos de pessoas que têm vocações profissionais diferentes, né? E que essas vocações estão relacionadas ao nosso karma, né? E o nosso dharma, o nosso dever é usar essa vocação da melhor forma possível. Então, tem pessoas, por exemplo, que são brahmanas, né? Que são líderes intelectuais da sociedade, líderes religiosos, pessoas muito piedosas, né? E cultas. Aí, abaixo dos brahmanas, na hierarquia ali do Varnashram, tem os kshatriyas, como Arjuna, né? Que são os guerreiros, os militares, os administradores, quem detém poder político, né? Quem detém poder de governo sobre a sociedade, são pessoas heróicas, pessoas bravas e com essa paixão criativa de controlar e administrar toda uma sociedade. Abaixo delas estão os vaixas, as pessoas que lidam com o poder econômico, lidam com a renda, com as terras, com a produção, né? Eram os senhores assim, feudais mesmo, e abaixo deles estão os Shudras, pessoas que não têm tanta iniciativa, não são proativas, são habilidosas, mas não têm capacidade de liderança em nenhum nível, né? E por causa disso, elas são ajudantes das outras classes, né? Então, o pessoal vai falar, olha só, Krishna vai falar na Bhagavad Gita que a gente tem que cumprir o nosso Dharma, porque se a gente cumpre o nosso Dharma, a gente está cumprindo a vontade de Deus, né? Então, o que acontece? Se eu sou um kshatriya, se eu sou ali um governante, se eu sou um aristocrata, se eu sou um nobre, se eu sou um militar, eu posso usar como massa de manobra os shudras que estão embaixo de mim, né? Eu posso usar o povo que está sob o meu controle, que está ali sob o meu regimento. Por quê? Porque é o desejo de Deus, né? E assim, se eu fizer algo de errado, a culpa não é minha, a culpa é do próprio Krishna. Krishna está assumindo ali qualquer responsabilidade do envolvimento de Arjuna na batalha. E também, se eu assim manipular essas pessoas, não tem problema, porque isso é o desejo de Krishna, né? Ah, eu sou um líder religioso, eu sou um brahmana, então qualquer coisa que eu possa fazer aqui para manter o meu dever de coesão religiosa da sociedade é justificável. Né? Os fins justificam os meios, porque os fins aqui no caso são agradar o próprio Deus. Então qualquer meio é justificável. Por quê? Porque esse meio ele é um servo da vontade divina. Né? Então a gente vai falar, olha, a Bhagavad Gita ela serviu para justificar guerra santa, né? Justificar violência, serviu para justificar exploração social e ela serviu para justificar a bomba atômica para Oppenheimer. Quando ele se sentia culpado, qualquer remorso que ele pudesse ter ao longo do projeto Manhattan, o que o Oppenheimer podia fazer? Ele podia ler a Bhagavad Gita, o texto que ele gostava tanto, que era o texto de cabeceira dele, e se consolar. Ele ia ver lá, olha, é aqui Krishna que me deu a inteligência, é Krishna que me deu o carisma, é Krishna que me deu a influência política para estar nessa posição, liderando o projeto Manhattan, e se tiver problemas, né, éticos relacionados à criação dessa bomba, dessa arma, a culpa não é minha. Essa responsabilidade vai ser assumida pelo próprio Krishna, o desejo de Deus, né? Então, assim, essa é a retórica que o pessoal está falando, né? Que a Bhagavad Gita ela serviu para todos esses propósitos, né? Justificar enormes prejuízos, tanto para a sociedade indiana antiga, quanto para o mundo contemporâneo, na figura do Oppenheimer, né? Tendo acalentado o Oppenheimer, né? Então, o quanto disso é verdade, né? Então, primeiro a gente tem que entender a Bhagavad Gita, né? A Bhagavad Gita ela é uma justificativa da guerra, né? Não tem como a gente ler um texto sem fazer uma hermenêutica desse texto, né? Sem ler o texto dentro do seu contexto apropriado. E é até muito estranho, porque muita gente, aí, muitos historiadores, né, principalmente, tanto aqui no Brasil quanto fora, no YouTube, correram para fazer esse tipo de análise, né, um tanto quanto superficial, da Bhagavad Gita justificando a guerra, justificando isso e aquilo outro.
quando o filme do Oppenheimer saiu, né? Historiadores, eles estão normalmente, assim, acostumados a lidar com contexto, com a necessidade de contextualizar qualquer objeto de estudo, né? Então, se você está falando de um livro, você tem que fazer ali a exegese, a hermenêutica desse livro. Ou seja, qualquer passagem do livro você tem que ler no contexto que o livro, de uma forma geral, ele fornece, né? Isso é a exegese do texto. E depois, quando você vai ler o livro como um todo, você tem que fazer a análise linguística, a análise histórica, né? A análise cultural do contexto onde esse livro estava inserido, né? Então, a primeira coisa, quando você vai fazer uma leitura exegética da Bhagavad Gita, a Bhagavad Gita é um trecho do Mahabharata. Então, existe uma história antes da batalha, né? E aí as pessoas normalmente vão falar da personagem do Krishna e do personagem do Arjuna, esquecendo o contexto histórico que vem antes, ali dentro da história, dentro do arco narrativo, do arco dramático que culmina na Bhagavad Gita, a gente vê que a guerra ela estava se desenhando há muito tempo, antes dela de fato eclodir. Né? E que durante todo esse tempo, né, tanto Arjuna quanto Krishna, eles tentaram promover a todo custo a paz. Né? O próprio Krishna, ele mesmo tentou ser um diplomata em nome da paz. Ele tentou negociar com o exército dos Kurus, o exército, né, inimigo de Arjuna, os vilões ali por trás da história da Bhagavad Gita, várias vezes. Né? E no final das contas, ele conseguiu perceber que não existia diálogo, não teria nenhuma possibilidade de solução pacífica para esse conflito, mas ele tentou. Ele tentou acabar com a guerra antes da guerra começar muitas vezes. Né? No final, a única coisa que sobrou foi a guerra real. Né? E assim, a Bhagavad Gita ela é um manual de espiritualidade prática. A Bhagavad Gita ela não é só um texto alegórico, como muita gente gosta de reduzir ele. Né? Então, a Gita ela tem uma substância real, uma substância prática, tangível, pragmática, muito forte. Né? A Bhagavad Gita é um texto com muito pé no chão. Não é um texto assim de subjetivismo esotérico, não é nada disso. Apesar de muita gente ensinar a Bhagavad Gita hoje em dia, assim, principalmente dentro do meio do yoga, não é isso que o texto é, né? No mundo real existem guerras. A Bhagavad Gita, ela está trazendo uma mensagem de transcendência para a pessoa real, para o ser humano real, né? Então, não para a pessoa que está vivendo alienada da realidade, apartada da realidade, né? Como certos praticantes de yoga e de práticas esotéricas de uma forma geral têm o privilégio de poder viverem. Não, o Bhagavad Gita está trazendo uma mensagem ali que é um confronto frontal ao ser humano, tá provocando o ser humano para ele perceber seu erro, sua natureza caída, corrompida e conclamando ele para assim buscar a transcendência na figura da devoção a Deus, né? Mas ela está falando com o ser humano real. Né? E o ser humano real vive num mundo com problemas reais, né? E um desses problemas é a guerra, é a violência, é a falta de recursos, né? E aí o que acontece? Assim, a guerra ela vai existir nesse mundo. Então, quem participa da guerra, quem de certa forma está relacionado com esses problemas reais do mundo, essa pessoa fica apartada de viver assim a espiritualidade, de viver uma solução transcendental, né? Só pode se dar ao luxo de viver a transcendência aquela pessoa que vive em um ambiente perfeito? Não, né? Então, bem, a Bhagavad Gita ela não está justificando a guerra. A guerra ela tentou-se evitar a guerra, né? Tanto Arjuna quanto Krishna tentaram evitar a guerra, mas uma hora ela se mostrou inevitável. Nessa hora que ela se mostra inevitável, Krishna fala para Arjuna que ele deveria sim lutar. Era o dharma dele, o dever dele como um guerreiro, impedir que o mal acontecesse, né? E aí o que acontece? Se um déspota, se um governador tirano como Duryodhana, que é o líder do exército dos Kurus, né, ele conseguisse de fato ganhar aquela batalha, o reino de perversidade dele só aumentaria, né? O mal-estar que ele estava causando para o mundo só seria alastrado depois disso, né? Então, assim, Krishna está falando que ele tem que ser detido, e o dever de Arjuna era lutar. E Krishna vai falar na Bhagavad Gita que todo empenho que nós fazemos nesse mundo ele é coberto por algum tipo de defeito. Então, Krishna não está falando que essa guerra ela é totalmente santa e pura e justificável. Ele está falando que a coisa certa a ser feita nesse momento era lutar. O dever de Krishna era lutar. Mas Krishna não está falando que a guerra é uma coisa boa, né? Ele está falando que a manutenção da sociedade, né, a segurança do maior número de pessoas é uma coisa boa, né? E para fazer isso, algum problema vai ser feito, né? Algum efeito colateral indesejável vai ser criado, e às vezes é guerra, né? Às vezes é outro tipo de problema. Quem critica qualquer efeito colateral de qualquer ação que foi feita nesse mundo é porque provavelmente nunca teve que se envolver com a tomada de decisões reais no mundo real em circunstâncias delicadas, né? Então, assim, muitas vezes pessoas teóricos, assim, né, ideólogos,
no conforto da sua casa, no conforto do seu sofá. Eles gostam, assim, na verdade, de atacar qualquer medida, qualquer tomada de decisão, porque eles mesmos tiveram o privilégio de nunca terem que tomar decisões sérias no mundo real, né? Mas, beleza, assim, esse é o primeiro ponto, né? A gente não está nem entrando na retórica de Krishna propriamente dita. A gente está querendo mostrar só que Krishna não queria guerra, Krishna não desejou a guerra, mas quando ela se mostrou inevitável por escolha dos homens, não por escolha de Krishna, Krishna apoiou então que Arjuna tomasse o lado certo, o melhor lado da batalha. Bem, esse é o primeiro ponto, né? Agora, o segundo ponto é que Krishna, ao longo da Bhagavad Gita, ele não está justificando nenhum aspecto desse mundo como redentor, né? Krishna não está querendo dizer que a estrutura social do Varnashram, por exemplo, ela é perfeita, ela é infalível, ou qualquer outra coisa desse tipo. Pelo contrário, Krishna, ao longo da Bhagavad Gita, ele vai falar que tudo que existe nesse mundo é tocado pela natureza caída, corrompida desse mundo, né? Krishna fala que, basicamente, o mundo material é um mundo morto, né? Um mundo sem esperanças, que toda esperança reside na transcendência, né? E aí o que Krishna vai falar? Krishna vai falar que Kama, que o egoísmo, ele já assim se assentou em todos os aspectos, em todas as dimensões da vida humana, nas nossas emoções, na nossa inteligência, nos nossos sentidos. Então tudo que o ser humano faz é, em um certo grau, tocado pelo mal, e Krishna vai mostrar que qualquer coisa que é feita nesse mundo, que não tem uma relação de obediência a Deus, essa coisa acaba sendo contaminada pela nossa natureza caída. Inclusive o Varnashra, inclusive essa estrutura social que Krishna explica na Bhagavad Gita e que era bem conhecida na cultura védica. Então, a Bhagavad Gita não é uma defesa do Varnashra. A Bhagavad Gita é uma defesa da devoção a Deus. Krishna vai falar no capítulo 2 da Bhagavad Gita que os Vedas, inclusive, eles têm que ser transcendidos, né, com a sua linguagem florida. Então ele vai mostrar que, mesmo por trás das reflexões religiosas, filosóficas dos Vedas, existe a natureza maculada do ser humano, que pode corromper tudo isso, que pode fazer um uso corrupto, né, de todas essas coisas que são proporcionadas pela reflexão védica, inclusive por essa estrutura do Varnashra, né. Krishna, ele vai falar para Arjuna, também no capítulo 4 da Bhagavad Gita, que ele tem que lutar armado com o yoga, né? Então, assim, Arjuna, ele tem que lutar naquela batalha, mas com a concepção de que ele não resolveria os problemas do mundo só lutando. Por quê? Porque armado com yoga nesse contexto significa armado com conhecimento divino. O capítulo 4 da Bhagavad Gita, onde Krishna fala, né, que Arjuna tem que lutar armado com yoga, é o mesmo capítulo onde Krishna explica Jnana Yoga, a yoga do conhecimento transcendental. E que conhecimento é esse? É o conhecimento que Krishna revela ao mundo, que Deus revela ao mundo quando ele vem a esse mundo como um avatar. E qual é esse conhecimento? Esse conhecimento é que o ser humano ele é insuficiente para resolver seus problemas, seus próprios problemas, ele é insuficiente para lidar com a crise existencial que é a vida dentro desse mundo, o mundo de dualidades, o mundo finito, o mundo efêmero, que na verdade só a experiência de comunhão com Deus pode sanar os problemas existenciais do ser humano, né? Então, armado com yoga significa lutar armado dessa convicção de que só Deus pode resolver os nossos problemas e que essa solução é uma solução espiritual, transcendental, não uma solução material, né? Então, Arjuna ele tinha que tomar uma posição nesse mundo. E Krishna fala, tudo bem, luta na batalha é o seu dever, é o melhor a ser feito agora. Vai ter problemas decorrentes disso? Vai, né? Mas ainda assim, é o menos pior, né? Mas Krishna também fala para Arjuna, não existe uma solução material definitiva para os seus problemas. A solução definitiva ela é uma solução espiritual, né? Então Krishna, ele não está passando pano para nenhum tipo de guerra, de violência ou de estrutura social que pudesse ter seus problemas. Krishna está falando que tem problema, tem defeito em tudo isso mesmo, né? O que Krishna vai falar no capítulo 18 da Bhagavad Gita, no final da Bhagavad Gita, verso 66, verso muito famoso, é que Arjuna deveria abandonar todos os dharmas, todos os deveres e se refugiar no próprio Deus, né? Se refugiar em Krishna, porque só Krishna poderia purificar ele de todo karma, de todo mal, de todo egoísmo que houvesse nele, né? Então só Krishna poderia ser um abrigo definitivo para ele. Então, basicamente, esse é o intuito, esse é o coração da Bhagavad Gita, denunciar que esse mundo que a gente vive é um mundo problemático mesmo, né? E que mesmo as coisas que a gente faz com boas intenções vão ter efeitos nefastos, efeitos colaterais, né?
Krishna está falando para Arjuna que é isso mesmo, a guerra vai ter efeitos indesejáveis, né? A guerra não é uma coisa boa, né? Mesmo a estrutura Varnashra, que a gente pode criticar hoje em dia, mas dentro do contexto da época, ela fazia bastante sentido, né? Assim, é meio anacrônico a gente querer criticar o tipo de estrutura social que Krishna está apresentando na Bhagavad Gita hoje em dia, né? Tantos milhares de anos depois do texto ter sido composto. Mas analisando aquela estrutura social no contexto da época, ela era muito coerente, né? Tinha problemas? Tinha. Krishna está falando na Bhagavad Gita que tudo nesse mundo tem problema. Todo fogo, ele é coberto por fumaça, na linguagem que Krishna usa, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, né, que tem alguma utilidade, como fogo é útil, né, porque aquece, porque serve para a gente cozinhar alimentos, serve para iluminar, mas ele gera fumaça, ele gera um tipo de incômodo, gera um tipo de problema. Toda ação material é assim, por quê? Porque a natureza da matéria é imperfeita, né? Então Krishna não está justificando nada material, pelo contrário, Krishna está condenando todas as ações materiais de uma só vez na Bhagavad Gita e defendendo que a solução definitiva para os nossos problemas é uma solução espiritual, né? Então, dentro desse contexto, se a gente faz a exegese adequada do texto da Bhagavad Gita, a gente vê que a Bhagavad Gita ela não pode ser usada, né? E a ideia de a gente fazer tudo como conexão com Deus, que é a ideia de Jagya, que é a ideia que é apresentada na Bhagavad Gita, né? Que todas as nossas ações podem remontar a Deus, devem remontar a Deus, que a gente pode, né, conectar a matéria com Deus. Isso não pode ser justificado para a gente se eximir da nossa culpa, das nossas responsabilidades nesse mundo, e muito menos para justificar o fato de que Oppenheimer se envolveu nesse tipo de projeto, né? E dito isso, é muito difícil também a gente querer julgar o Oppenheimer sem estar no contexto dele, né? De novo, a gente não sabe o quão problemático é você estar envolvido em um conflito nessa escala, como foi a Segunda Guerra Mundial, você naquela posição estratégica, né, e assim, tendo que decidir basicamente o futuro das pessoas, né? Então hoje a gente sabe qual foi as consequências do desenvolvimento da bomba nuclear até agora, até esse momento, quais foram as consequências disso na guerra, né? Quais foram assim as consequências disso nas relações ali internacionais, né? O quanto de sofrimento e mal-estar físico e psicológico isso causou para o mundo, o quanto isso gerou tensão no mundo até hoje e até quanto isso está gerando até agora, né? A gente não sabe qual vai ser o futuro do uso da bomba nuclear, a gente ainda tem muitos temores em relação a isso, mas, de novo, a gente não sabe como estar na posição que o Oppenheimer teve. E não estou também querendo passar pano para ele aqui agora, só estou querendo dizer que era uma situação delicada e que a gente não deve ser tão rápido e tão superficial para fazer um julgamento muito apressado no conforto da nossa casa e no conforto de estar isento de participação num momento histórico tão decisivo, né? É muito fácil para a gente fazer esse tipo de julgamento, né? Então é isso, pessoal. A Bhagavad Gita, a mensagem da Bhagavad Gita não é uma mensagem de que os fins justificam os meios. Na verdade, a mensagem da Bhagavad Gita é que os meios que justificam, os meios que são justificados pelos fins, são os meios que o próprio Krishna dá, né? Krishna dá tanto os fins quanto os meios, e tanto os fins quanto os meios, eles são espirituais, né? Os meios que são justificados pelos fins são aqueles meios que são espirituais. E que ao longo da nossa vida nesse mundo, a gente às vezes também tem que tomar decisões materiais, né? E Krishna ele vai falar que essas decisões materiais, elas sempre são fonte de perplexidade, de complexidade, por mais bem intencionadas, por mais bem planejadas que elas sejam. Por isso Krishna fala que a gente não pode confiar na matéria, que a gente não pode depositar a nossa esperança nas nossas próprias qualidades, porque elas são materiais, na nossa virtude, na nossa ética, porque todas elas são materiais, né? No final das contas, todas elas vão ser fonte de perplexidade para a gente, assim como a ética, assim como as virtudes de Arjuna foram fonte de perplexidade para ele, porque ele se viu diante de um labirinto no começo da batalha de Kurukshetra, porque tanto lutar quanto não lutar teriam consequências terríveis. Então, por causa disso, não dá para a gente confiar no nosso poder de discernimento, na nossa ética, na nossa virtude, como fonte de redenção para a gente, como fonte de salvação para o mundo, né? A fonte de redenção desse mundo é sempre o próprio Deus. E as soluções, né, para os problemas materiais sempre são soluções espirituais, né? Qualquer solução material
vai ter algum tipo de efeito colateral indesejado. Essa é a mensagem da Bhagavad Gita, e é a mensagem que a Bhagavad Gita muito audaciosamente proclama em relação até à própria religião védica, né, que era a religião base do contexto cultural onde a Bhagavad Gita apareceu, né? A Bhagavad Gita foi composta, onde a mensagem de Krishna foi falada. Então, assim, Krishna vai falar que até a religião védica, até os Vedas, com suas palavras floridas podem ser mal usados, né? Mal utilizados. Então, ali Krishna está atacando tudo, né? Krishna está atacando, inclusive, né, a nossa tentativa de conseguir a nossa própria salvação, redenção através das nossas práticas religiosas, da nossa austeridade, da nossa renúncia. Krishna mostrar que tudo isso é falível. Por isso ele fala, abandone todos os dharmas e se renda a mim. Tá bom, pessoal? Então, se a gente para ler a Bhagavad Gita num contexto correto, a gente vê que a mensagem da Bhagavad Gita ela é radicalmente transcendente. E ela não pode ser usada como esse tipo de justificativa que, alegadamente, o pessoal tem dito que ela pode acabar cedendo, né? A justificativa de violência religiosa, de exploração social. Tá bom, pessoal? É isso, então. Então, para quem não viu, se tiver a oportunidade ainda de ver em cartaz, veja o filme do Oppenheimer, ele traz algumas reflexões bem interessantes. Pena que a passagem da Bhagavad Gita que mostra no filme é muito curta e não foi muito bem explorado, mas é um aspecto muito interessante da vida do Oppenheimer. Tá certo, pessoal? Então é isso. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Krishna. Hare Krishna.